Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz, enfim, recuperada da gripe. Me desculpem pelo gap que tivemos aqui na programação do canal, mas tenha certeza, ela vai voltar ao normal essa semana e eu vou recompensá-los com vídeos extras mais do que o normal, tudo bem? O assunto do vídeo de hoje é a minha mais recente leitura, o livro Eternamente Cecília, escrito pela autora nacional Elisana Lousada. Ele envolve história e também romance, paixão. Adoro essa combinação. Fique aí no vídeo para eu poder te apresentar esse livro que me emocionou bastante. Um romance histórico. Para quem me acompanha, sabe que eu gosto bastante desse tipo de livro. O viés dele é bastante voltado para a história de amor que acontece entre Cecília, a protagonista, e Francisco. Porém, o fator histórico aqui é muito importante, eu acho que é o que dá valor para todo o livro, que é o pano de fundo, ou que vai gerar muitas discussões importantes. Estou falando de um momento que marcou a história do nosso país, que foi a imigração italiana. Cecília, ela é uma imigrante italiana. Nós acompanhamos a história dela desde a sua embarcação até a chegada, e principalmente a chegada aqui no Brasil, e o que vai acontecer a partir de então, a partir de quando ela vai para uma fazenda de café trabalhar. E é nesse local, nessa terra de esperanças, como o Brasil era vendido lá fora para eles, que ela vai passar por poucas e boas e narrar pra gente, então, toda a sua perspectiva em torno da imigração italiana. Percebam que com isso nós temos a história desse livro como um exemplo, uma exemplificação de um fator histórico do Brasil. Como eu disse, para mim esse é o fator edificante dessa história, mas também não podemos deixar de lado a história de amor que existe aqui, porque Cecília, nós temos alguns capítulos que a perspectiva dela, mas outros capítulos que se alternam com os dela, que não é primeira pessoa, tá? É terceira pessoa, é um narrador onisciente que sabe de tudo e que muitas vezes se mantém isento, porém ele vai colocar ali o bedelho, às vezes a gente percebe por poucos indícios, mas às vezes ele está ali presente sim. Enfim, esses outros capítulos são da perspectiva de Francisco, que vai ser o par romântico aqui de Cecília. Ele é o filho da senhora ali da fazenda na qual a Cecília vai trabalhar. Acontece que recentemente, há um pouco mais de um ano, o pai de Francisco morreu, o marido da Estela, que é a mãe, toda severa e carrasca aqui do mocinho, entre aspas, já vou falar o porquê, entre aspas, da história, deixando, portanto, todas suas posses para o seu herdeiro e o único herdeiro, que é o Francisco. Porém, o relacionamento dele com a mãe, a Estela, não é nada fácil. Eles nunca foram próximos e ele discorda em muito das opiniões, das ideologias de sua mãe. Principalmente, a gente pode perceber isso no quesito da escravidão. O sistema escravagista tinha acabado de ser abolido aqui nessa história. Isso aconteceu em 1888, aqui no nosso país. E a mãe dele, como boa senhora de escravas, né, boa, entre aspas, pelo amor de Deus, ela ainda tem essa mentalidade de senhora de escravos. É aquela típica fazendeira que quer mandar em tudo e que acha que todos os empregados estão ali como os escravos dela. Um dia já estiveram. Inclusive, os seus próprios escravos alforriados, alguns permanecem ali na fazenda. Vejam que é todo um ambiente rico para a gente discutir mesmo um período histórico importante do Brasil. E a Elisana Lousada, que é a escritora aqui do livro, ela vai inserir o núcleo dessa italiana protagonista, Cecília, no meio desse turbilhão de mudanças. Não apenas no sentido da escravidão, da recém-abolição, mas também de algo que estava assim no auge, vamos dizer. Estava acontecendo muito, que era a imigração aí dos colonos que vinham de diversos países, mas aqui nós estamos falando principalmente dos italianos. Foi uma época difícil e a gente percebe, né, dos relacionamentos que são colocados aqui pra gente. E vejam, é uma história de amor conturbada, porque estamos falando de disparidades sociais. A Cecília não tinha onde cair morta, vamos dizer, e Francisco, que estava ali na fazenda única e exclusivamente para tentar reerguer as posses e a fazenda ali que estava em decadência, porque ele foi formado no Rio de Janeiro. Nós estamos falando de Vitória, tá? Do Espírito Santo, que eu achei bem legal, porque geralmente quando eu vejo histórias sobre imigração italiana, ou é no sul ou é aqui no sudeste.
mas nós temos então esse ambiente do Espírito Santo. E ele foi formado no Rio de Janeiro, no internato por lá. Ele é formado em Direito no Rio de Janeiro. Enfim, aquele típico filho de fazendeiro que tem muita grana e só vive de estudos, vamos dizer. Mas ele retorna então para receber esses imigrantes que são a primeira leva ali dos imigrantes, dos colonos que vão participar da colheita do café da sua fazenda, e ele tenta reestruturar todas as coisas que estão assim perdendo o rumo ali de sua fazenda. É aí que ele conhece a Cecília, é aí que vai ter todo um embate entre a classe social dela, se é que eu posso falar de classe social nesse período, e o questionamento de ela não é uma escrava, porém ela ainda assim é uma empregada de sua fazenda. É complicado, mas a gente vai acompanhando todo o desenvolvimento dessa história de amor, que tem aí alguns percalços muito complicados e tensos, tanto da parte da família dele quanto da parte da família dela, porque nós estamos falando também de pessoas orgulhosas, pessoas que têm a sua dignidade, digamos. Então eles não vão querer se rebaixar, porque eles cresceram na Itália de uma maneira diferente, não querem ser tratados como escravos aqui, que é a tendência, assim, do tratamento pela parte dos senhores ali da fazenda e de ex-escravagistas. Tem uma cena que eu gostei bastante aqui no livro, de um piquenique entre os senhores de fazenda e padre e pessoas endinheiradas mesmo. A Cecília, ela acompanha como a cozinheira, organizando todo ali a comilança, vamos dizer, e ela presencia uma discussão entre o padre e o Francisco, que tinha acabado de ler O Crime do Padre Amaro e fala que ama esse livro do Eça de Queiroz. Mas ali fica meio que desconfortável, porque o livro ele é uma crítica direta à igreja e aos costumes, torpes do clero. Portanto, tem essa questão social de questionamento em torno da igreja que vai deixar tudo desconfortável ali. É uma cena bem legal. Fora isso, também temos algumas outras cenas nas quais o Francisco, que tem algumas ideias ali mais republicanas, abolicionistas, ele vai meio que peitar a mãe dele. Isso é muito interessante, ele se coloca contra muitas coisas que ela quer, assim, pra ele, sabe? E que vão seguir essa ideia, essa lógica da senhora de ex-escravos e de terras, o que não vai excluí-lo da questão do machismo, do sexismo. Por mais que ele seja essa pessoa um pouco mais à frente do seu tempo, ainda assim a gente vê aqui que isso não se aplica completamente a ele, porque seria irreal, certo? É por isso que eu me incomodei bastante com esse personagem em vários momentos, e por isso também que eu fiz as aspas, no começo do vídeo e falei que iria explicar. É isso. É uma personagem um pouco mais complexa, um pouco diferente da Cecília, que é um pouco mais plana. Psicologicamente falando, ela começa o livro de uma forma e termina do mesmo jeito. Se você gosta de romance, se você gostou, assim como eu, de acompanhar novelas da Globo como Terra Nostra e Esperança, que falavam bastante sobre a imigração italiana, eu tenho certeza que você vai gostar desse livro. Agradeço muito à escritora Elisana Lousada por ter me apresentado a sua obra e me propor, então, essa divulgação do seu livro. Adorei conhecer e ter essa oportunidade. Muito obrigada, Elisana. Vou deixar os links onde você pode encontrar a escritora e esse livro pela internet ali no box de descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês, então, e até lá. Tchau, tchau!